bem-vindos ao Crítica Nerd e hoje estou trazendo para vocês a minha análise do terceiro episódio da segunda temporada de Invencível. E se você não gosta de spoiler, por favor, para esse vídeo agora, vai assistir e depois você volta para ver a minha análise, tá bom? A Debbie deixando o Mark Grayson na porta da faculdade, onde é o primeiro dia de aula dele, onde ele vai agora encontrar-se num outro mundo, um mundo totalmente diferente ao mundinho que ele vivia na casa dele com os pais dele, onde a Debbie tinha ele ali debaixo das asinhas, monitorando tudo que ele fazia, colocando sempre ele na linha. Então aqui ele tá num mundo totalmente diferente, começando com seu colega de quarto, que já é o seu melhor amigo, onde ele já se sente confrontado ali porque ele se vê diferente dos seus colegas, onde ele ainda está apegado à infância dele, mais meninão, e os seus colegas já estão um pouco mais amadurecidos nesse quesito. E dali ele agora já vai para um outro passo, que é ter a relação sexual com a sua namorada, a Amber. E pra mim aqui, nessa cena, marca que ele tá se envolvendo muito com a Amber, que ele não vai terminar esse namoro tão fácil assim com ela, como nós estamos desejando que ele termine, para que ele vá ficar com a Ivy, como nós sabemos que nos quadrinhos eles são casados e têm filhos. Tudo indica que aqui na série vai ser um pouquinho diferente. Pelo menos a carruagem está levando diferente até agora, onde ele está cada vez mais envolvido com a Amber. Diferente nos quadrinhos, ela é super chatinha com ele, porque ela não aceita que ele se afaste dela, ela não aceita que ele seja um herói, já que na série ela tá totalmente diferente, ela está sendo muito amável com ele e incentiva bastante que ele seja um herói, e isso tá fazendo com que ele goste muito dela e fique muito ligado a ela. E sabe a minha análise sobre essa temática, essa narrativa toda desse namoro dos dois? Eu acredito que a Ivy ainda vai ter o espaço dela, só que não agora. Mas eu acredito que os produtores estão fazendo com que ele, o Mark Grayson e nós, goste bastante dela, para que mais pra frente aconteça alguma coisa que esse namoro rompa, que pode ser uma possível morte dela, sim, é bem capaz que ela morra, para que o Mark Grayson, ele amadureça mais, porque a gente amadurece quando a gente perde alguma coisa, não é mesmo? Não é no sofrimento que a gente amadurece. Ele já ficou um pouco mais maduro com a perda do seu pai, e talvez, se ela morrer, possa ser aí um amadurecimento maior dele, que ele precisa amadurecer mais, nós sabemos disso, né? Que ele precisa ficar mais maduro para enfrentar o que vem pela frente agora, porque agora só é pesada e ele precisa desse amadurecimimento. Vamos passar agora para a cena da Debbie, porque tá vindo um enredo aí daquele jeito em cima da Debbie. E como eu já falei desde o último episódio da primeira temporada, que eu venho falando nas minhas análises, que a Debbie não vai ser só a mamãe do Mark Grayson, que ela ainda vai ter um enredo bacana em cima dela, e esse episódio trouxe isso. Tá vindo aí um enredo daquele gigante sobre ela, e eu tô gostando muito disso. A Debbie, ela pegou o cartão que no primeiro episódio dessa temporada a Olga entregou a ela sobre um centro comunitário que ajuda pessoas que perderam entes queridos. Só que a Olga não falou que era um centro comunitário de cônjuges de super-heróis. Pessoas que perderam seus cônjuges que eram super-heróis. E ela acabou conhecendo lá o marido da Vulto Verde. E ela ficou muito sentida com isso, porque ela sabe que foi o marido dela e ela estava vendo ele externar o sofrimento dele pela perda dela. Então ela ficou um pouco descontrolada e ela acabou falando para ele, achando que ele ia entender que foi o marido dela quem tinha tirado a vida da esposa dele, só que ele não entendeu, então ele pediu para ela se afastar do grupo porque não ia ser seguro para ela. Então a Olga está sendo a safadinha da história, que não está sendo amiga, que a intenção da Olga é vingar dela. Já que ela não pode se vingar diretamente do Omni-Man, nem do filho, então ela tá querendo se vingar da Debbie, que a Debbie não tem poderes, é tão frágil quanto ela, e ela está querendo se vingar. Eu estou acreditando nisso, eu acredito que a Olga está fazendo uma baita de uma sacanagem com ela, e esse enredo que vai vir agora é um enredo bacana, eu tô bem ansiosa para saber como vai terminar, porque eu gosto tanto da Debbie, eu sempre digo aqui nas minhas análises que eu gosto muito dela, e não quero que ela
tenha pouquinha participação ali só de ancoramento para o filho. E eu tô gostando muito disso. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos episódios. Vamos passar agora para a cena do Alien, que conta ali a história do Alien. O Alien, ele é do planeta de Unopa, onde foi destruído alguns séculos atrás pelos Viltrumitas. Quase todos eles foram mortos, só que alguns que fugiram, eles acabaram se aliando ao Coalizão, que é uma sociedade anti-Viltrumitas. E o Alien não nasceu normal como os outros seres de Unopa. Ele foi criado como uma experiência, ele não nasceu do sexo masculino com o sexo feminino que se juntaram e tiveram o filhinho, não. Ele nasceu de uma experiência em laboratório para que eles estavam tentando criar um ser da raça deles onde conseguisse vencer os Viltrumitas. E ele veio forte, ele veio bastante diferente do seu povo, só que ainda assim ele não conseguiu destruir os Viltrumitas. Diferente de muitos outros bebês, ele foi o único que conseguiu sobreviver àquela experiência. Então ele é o único da raça dele que tem poderes. Por isso que ele consegue voar, por isso que ele consegue andar pelo espaço sem o auxílio de uma nave, por isso que ele consegue respirar bem, ele tem uma força muito grande, ele tem um fator de cura elevado por causa da experiência que ele teve. Então, isso foi muito bacana, né? Porque até então nós não sabíamos nada do Alien, a não ser pelos quadrinhos, mas aqui a série está trazendo a história dele agora, e é bem leal aos quadrinhos. Vamos passar agora para uma cena onde ele vai falar com o Tredos, que é o chefe do Coalizão, e ele fala sobre Mark Grayson, que ele conseguiu encontrar uma pessoa que pode ser um aliado grande para destruir os Viltrumitas, porque o Mark Grayson é um Viltrumita que não aceita os Viltrumitas, então ele ali pode ser uma fraqueza dos Viltrumitas. Saindo ali da reunião da sociedade, o Tredos acompanha o Alien e fala para o Alien tentar descobrir quem é o infiltrado que está contando tudo que eles sabem aos Viltrumitas, ou seja, que tem um infiltrado na sociedade anti-Viltrumitas que está lascando com os planos deles. O Alien, lógico que ele é fiel, ele diz que vai sim descobrir, vai fazer de tudo para descobrir e vai para casa da sua namorada, onde depois eles vão comer juntos. Quando eles estão num restaurante comendo juntos, aparecem 3 Viltrumitas, ou seja, esses Viltrumitas já estavam sabendo que ele já sabia do Mark Grayson, que era o filho do Omni-Man, e eles vieram saber mais dele. Então o Alien, ele não quer contar e eles acabam, dando porrada no Alien e acabam destroçando o Alien, deixando o Alien sua carcaça, onde coloca as tripas dele para fora, arranca os braços, deixou ele destroçado mesmo, entre a vida e a morte. A outra cena que já passa ele no hospital, onde ele está entubado, recebendo oxigênio, quase morto. A sua namorada está com ele, daí o Tredos, ele pede para ela sair, e quando ela sai, ele vai lá e desliga os aparelhos dele. Essa cena aqui é bem diferente dos quadrinhos, onde o Tredos não faz isso. O Tredos lá, ele não desliga os aparelhos dele. Ao contrário, nessa cena é onde ele revela para o Alien que existe um infiltrado. E o Alien, mesmo quase inconsciente, o Alien ainda escuta isso. Ele consegue ouvir isso. Foi uma diferença grande aqui dos quadrinhos e eu não sei muito bem como vai ficar agora, porque nos quadrinhos o Alien não morre. Tem toda essa pancadaria, tem toda essa cena que eu falei aqui, só que lá ele não morre. Lá ele sobrevive e vem mais forte. Porque toda vez que ele fica entre a vida e a morte, ele vem mais forte. E só que aqui tudo indica que ele vai morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos ver o próximo episódio. Mas eu acredito que ele não vai morrer, porque toda a história do Invencível depende dele. Toda a história nos quadrinhos do Invencível depende tudo dele. Então ele é muito importante mesmo
aqui na história do Invencível. Então vamos ver como é que os produtores vai trazer agora para nós esses próximos episódios sobre ali a suposta morte do Allen. Sabe o que eu acredito? Eu já vou deixar uma teoria aqui. Eu acredito que, diferente dos quadrinhos, eles vão querer colocar aqui diferente. Eles vão trazer que quando o Allen morre, ele tem o poder de ressuscitar. E ele vem mais forte. Essa é a minha teoria, porque eu sei que o Allen, gente, ele vai retornar. Ele não chegou a morrer lá. Então aqui, quando ele morre aqui, ele vai voltar. Eu acredito fortemente nisso. Vamos ver o que vai dar. E a última cena que marcou esse episódio foi a cena onde o Mark Grayson, ele recebe a visita de um alienígena inseto. Um alienígena que parece um gafanhoto, que parece uma formiga, que eu não sei o que é certo, mas que ele é um inseto. Onde ele vem mentindo, pedindo ajuda para o Mark Grayson ajudar o povo dele que está sendo destruído por meteoros. Então o Mark Grayson vai nessa viagem com ele de 6 dias no espaço, e quando ele chega lá, não tem nada disso, não tem destruição, não tem meteoros, e ele acaba dando de cara com o seu pai, que é o monarca, que é o rei lá desse planeta, desse povo inseto. Vou agora voltar para os quadrinhos, porque nos quadrinhos o Omni-Man, ele vive muito bem nesse planeta depois que ele sai da Terra. E ele acaba se apaixonando por uma dessas insetas e ele acaba tendo um filho. Ele vive muito bem, ele é respeitado e ele trata muito bem, protege muito bem esse povo. Esses insetos, eles não têm uma vida longa, eles têm uma vida curta, né? Chegando de 30 a 90 dias, no máximo. Então, o Omni-Man sendo o mais velho, que é a cultura deles, que o mais velho é sempre o chefe, o rei. O Omni-Man, por ter muitos anos, ele acabou sendo o chefe, o rei. E minha teoria aqui, gente, é que ele está querendo fazer com que o filho aceite a ajuda dele para que eles lutem contra os Viltrumitas. Porque, diferente da Terra, que ele foi aceito quando ele ainda não tinha tentado destruir o planeta Terra, tentado dominar, naquele tempo ele estava de boa com seu povo, os Viltrons. Só que agora, se ele voltar para o planeta dele, ele será destruído e ele sabe que os Viltrumitas vão atrás dele. Então ele precisa se aliar ao seu filho para destruir a sua própria raça, o seu próprio povo, que não é brinquedo não, e são super destruidores e não tem esse negócio porque ele é filho de Viltrum. A minha análise desse episódio é essa. Se você gostou, deixa o seu joinha e vamos estar juntos na próxima análise, o próximo episódio. E se você não gostou, deixa nos comentários o motivo que você não gostou, e se você gostou também deixa para me ficar sabendo. O seu feedback é muito importante para mim, amiga nerd. Espero vocês no próximo vídeo.